É bem provável que você já tenha visto lojas abertas, shoppings reabrindo, bares lotados, pessoas fazendo caminhadas, pessoas até indo para festas clandestinas, pessoas sentadas na calçada, crianças soltando pipa e todo mundo vivendo uma vida praticamente normal. E você talvez tenha feito a seguinte pergunta: mas por que as aulas não voltaram ainda de forma presencial? E a resposta é nua e crua. É porque a pandemia ainda não acabou. Parece que a gente tem que ficar reforçando isso todos os dias. A pandemia ainda não acabou. Todos os dias estão morrendo pessoas no Brasil por conta desta doença infeliz, que é uma realidade. Até existir uma vacina que realmente seja eficaz e grande parte da população seja vacinada, é a partir daí que os próximos passos eles poderão ser dados para, por exemplo, uma retomada efetiva de volta às aulas presenciais. É muito fácil você encontrar em qualquer site hoje, sites de grande influência aqui no Brasil, uma certa pressão que os pais estão colocando, principalmente pais de instituições particulares, que estão colocando para que as aulas retornem. Hoje mesmo eu li várias matérias, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde grupos de pais estão se reunindo e exigindo que as aulas presenciais nas escolas particulares voltem e que se dane a escola pública. Se a escola particular está conseguindo seguir um protocolo estabelecido pelo Estado, beleza. Se a escola pública não está, eles não estão nem aí. É basicamente isso que está acontecendo. Estão pensando com o seu próprio umbigo. Desde que as aulas pararam aí lá em meados de março, nossa, tem alunos de escola pública que nunca assistiram nenhuma aula online. As escolas públicas recentemente não estão de longe preparadas. Nem a escola, o ambiente físico está preparado, nem os professores estão preparados também para voltar. Aqui no estado do Ceará é protocolo, é decreto, ou melhor, em cima de decreto, decreto em cima de decreto. E até eu entendo, é porque a situação ela é muito delicada mesmo, uma vez que as escolas reabrem, pelo menos para uma porcentagem de alunos. Quem é que vai amparar a saúde daqueles professores? Quem é que vai amparar a saúde daqueles alunos? Eu, na condição de professor, que vou para uma escola como essa, dar aula para aquele grupo de alunos, quem é que vai amparar a minha saúde? Qual é a certeza que eu tenho de que aquele menino que foi selecionado para assistir aquela aula presencial, qual é a garantia que eu tenho se na casa dele, no ambiente que ele vive, ele não está inserido em um ambiente de risco, por exemplo, que os pais estão indo trabalhar, estão tendo contato com diversas pessoas e esse menino volta para a escola. Nós não temos garantias disso. Por essa razão é que eu defendo que as aulas elas não podem voltar. A realidade de uma escola particular é totalmente diferente da realidade de uma escola pública. E quando eu falo aqui escola pública, eu falo uma escola pública, pelo menos de ensino fundamental 2 e ensino médio, que são muitos alunos que fazem parte dessas escolas, que por sua vez, a realidade dessas escolas é totalmente diferente de uma universidade. Então percebam o quão complexo é esta situação. E muitas vezes o que falta é um direcionamento e um investimento maior para a realidade atual. As aulas elas não devem voltar, em hipótese alguma. E o que o Estado e o que o governo deve fazer é investir, é continuar investindo porque eu nem sei se está investindo que preste. Mas o que deveria estar acontecendo era um investimento maior para professores e alunos conseguirem, nesse momento, o professor conseguir lecionar a sua aula remota e o aluno conseguir ter acesso a essa aula remota. Porque, veja bem, oferecer chips para os alunos, oferecer um notebook para um aluno, isso também não vai garantir. A internet tem que ser de qualidade. Eu posso ter um iPhone, eu posso ter qualquer outro tipo de
de recurso tecnológico de primeira linha, se eu não tiver um acesso a uma internet que de fato preste, eu não vou conseguir assistir a videoaula remota. Além disso, grande parte dos alunos ainda conseguem assistir. Mesmo diante de todas essas limitações, o professor consegue lecionar a aula remota e um grupo de alunos consegue assistir. Mas eu falo na condição de professor. Está impossível, nesse momento, avaliar o aluno, saber se de fato ele está entendendo. Quando a gente passa uma atividade, por exemplo, não tem como prever se aquele menino está ou não colando, está ou não fazendo. Quando a gente está lecionando uma aula que está todo mundo com a câmera desligada, a gente não sabe se de fato aquele estudante está ali. Então perceba também que não é só oferecer os recursos tecnológicos. É necessário também que a família também contribua para que a atividade remota aconteça de forma correta. Ou seja, se não existir um apoio da família, do governo e principalmente da força de vontade dos professores e dos alunos, a gente não vai sair do canto. Mas, Patrick, você está aí dizendo que a culpa é do professor, que a culpa é do aluno? Não, gente. A culpa, não existe apontar um culpado aqui, existe a situação. A situação é de pandemia, a pandemia não acabou. E se de repente um outro vírus aí, se Deus me livre, aparece? Então a pandemia não acabou e nós precisamos nos adaptar. Agora tenta acompanhar o meu raciocínio. A escola volta com uma porcentagem de alunos. Eu volto a dar aula presencial a uma porcentagem de alunos X. Tudo bem, X, vai eu para a escola. Existem várias limitações de atividades que eu possa fazer com esses meninos. E, gente, eu vou afirmar aqui com toda certeza do mundo, é 100% provável que essas aulas presenciais, para essa pouca quantidade de aluno, ela vai ser de forma tradicional. O menino vai sentar e o professor vai dar a aula normal lá no quadro. Ou seja, grande parte dos pais que defendem que voltem às aulas é porque eles só enxergam a escola como um depósito ou algum lugar que ele vá assistir aulas tradicionais. Se para o aluno está cansativo assistir aulas tradicionais online, para nós professores também. Não é fácil ligar uma câmera e falar durante 50 minutos, quando está tendo pouquíssima interação entre professor e aluno. Porque isso não acontece tanto na aula online. O professor fala, e nós estamos cansando muito. Então temos professores desmotivados, alunos desmotivados, alunos desencorajados, irritados, e a depressão ela também surge daí. E a depressão, ela não surge só de alunos. Professores também estão ficando com depressão, também estão ficando ansiosos. Eu li uma matéria agora há pouco, onde um pai disse que as atividades extracurriculares que algumas escolas particulares estão oferecendo para os alunos não é aula. Ele queria que eu estivesse vendo aula. Mano, aula por aula, assiste aula online mesmo. Se for para me dar uma aula presencial para 15 alunos e essa aula ela for, por exemplo, de um conteúdo específico de biologia, que a aula vai ser, com certeza vai ser tradicional, qual seria? Online ou comigo lá ao vivo? Quase nenhuma, uma vez que também não vai ter interação. Justamente porque diversos limites existem para poder evitar o contato do professor perto do aluno, tem que manter o distanciamento. Então, como é que eu vou trabalhar com esses meninos? Talvez aqui vai ter algum professor que de repente aponta alguma solução. Mas eu não tenho uma solução no ensino de biologia, eu vou desenvolver uma prática com meus alunos. Qual vai ser o ambiente? Quais são as garantias que eu tenho de que, de fato, o protocolo vai ser seguido? Então, assim, é uma diversidade de fatores limitantes que me fazem concluir que é impossível, neste momento, que as aulas voltem. Agora, eu sou um defensor de que pode existir atividades extracurriculares. E essas atividades extracurriculares, por exemplo, pode ser de forma que amenize a situação. Amenizar a situação, por exemplo, é a escola promover uma atividade de música na escola para um grupo específico de alunos, seguindo todo o protocolo. Aonde eu quero chegar é que não pode voltar às aulas presenciais e seguir o mesmo padrão das aulas online. Só as aulas
convencionais, tradicionais. O professor falando no quadro e o menino copiando. Ele pode fazer isso em casa, então é melhor oferecer recursos e que esses recursos realmente prestem. Eu estou vendo aí, mais uma vez eu repito, distribuindo chips. Isso não vai garantir nada, não garante, não vai garantir. Porque muitas vezes aquele aluno que mora lá em um sítio, lá longe, sequer tem área de qualquer tipo de operadora onde ele mora. Então a escola poderia, por exemplo, isso é uma opinião minha, criar um ambiente que respeite todo o protocolo para, por exemplo, aquele aluno que talvez não tenha recurso online, não tenha condição de assistir às aulas, a escola, através de um agendamento, seguindo o protocolo, por exemplo, tá? O aluno poderia ir para a escola e lá na escola ele iria encontrar uma escola preparada para pelo menos ele assistir essas aulas online, tradicional, porque aula online é tradicional. O professor fala, o aluno escuta. E eu reitero, se as aulas presenciais voltarem, vai funcionar do mesmo jeito. O professor vai ficar no quadro, 5 cadeiras na sala de aula, todo mundo lá sentado, um longe do outro. A escola não é só isso. A escola não é um depósito, que é o que ainda enxergam hoje. A escola é eventos, a escola é hora do intervalo, a escola é hora do lanche, a escola é abraçar, é pegar na mão, é brincar, é se divertir. A escola é um ambiente de aprendizagem. Então, uma vez que o papel da escola hoje está sendo questionado, porque uma vez que eu também li isso hoje no site, num dos sites, disse que a preocupação é com o Enem, né? Vamos voltar às aulas, então vamos começar pelos terceiros anos, porque a preocupação é com o Enem. Ou seja, a escola ainda é vista como um depósito de pré-vestibular. O menino vai sentar e vai só assistir a aula tradicional. Então, cara, se for para assistir uma aula tradicional, assiste online mesmo. O professor pode manter o contato com o menino da mesma forma que se fosse presencial. E pior ainda, porque presencial o professor vai ter que ficar de longe. Vai estar o menino lá longe e é isso, isso e isso, porque não vai poder chegar perto. Tem que manter aí no mínimo 2 metros de distância. Então assim, para você que acha que tudo voltou ao normal, eu creio que você está vivendo em um país diferente, está vivendo em um outro planeta. Não voltou ao normal. Agora é claro, a economia está voltando, os pais estão tendo que voltar a trabalhar. Aí quem vai cuidar das crianças? Quem vai cuidar dos adolescentes? Tá lá aquele adolescente tendo aula EAD, tá lá aquele adolescente que sequer tem recurso nenhum online e o pai tá tendo que sair de casa para poder ir trabalhar. E o pobre é que se lasca, o pobre é que se ferra, porque o pobre não tem escolha, vai ter que ir trabalhar, né? É obrigado, tem que ir trabalhar para poder conseguir ganhar o ganha-pão. Então, uma preocupação que me surge é quem vai amparar esses jovens diante dessa nova situação, porque os pais estão voltando a trabalhar. Então, quem vai acompanhar esses jovens? Então, infelizmente, a situação realmente é pandêmica. Por isso que é uma pandemia, porque é uma situação que, de fato, é difícil encontrar uma solução, principalmente em um país tão grande como o Brasil. Então, eu deixo aqui a minha opinião, que eu sou contra a volta às aulas, tá? E também digo, eu sou contra a avaliação do Enem acontecer no início, em janeiro, fevereiro. Também é muito cedo isso. Tem aluno do terceiro ano que não está, mesmo agora, não está assistindo nem aulas. Então, às vezes, você mora em uma cidade que, de repente, está tendo poucos casos da doença e você acha que isso é o Brasil todo, quando, na verdade, não é. Não é assim que funciona. Então, o que é necessário no momento é existir um novo plano de educação. O Brasil precisa. O Brasil não tem um presidente que preste, porque, na moral, ali veio para destruir tudo. Mas o que é necessário agora principalmente, porque talvez você não saiba, mas até a BNCC, ela mudou. Então, a escola estava caminhando para novas mudanças. Então, o que é necessário hoje é um plano de educação nacional preparado para enfrentar essa pandemia. Então a gente vê aí que cada estado está fazendo de uma forma, cada escola quer fazer de uma forma e está todo mundo meio sem orientação. Então se tivéssemos um presidente que preste, se tivéssemos um Ministério da Educação que preste, talvez um plano de educação para a pandemia que de fato funcionasse e sanasse todas essas lacunas, talvez desse certo. Mas eu digo, a minha visão ela é pessimista, tá? Horrível, não sei o dia de amanhã, mas eu sou contra voltar às aulas.
De repente, se a escola oferece uma atividade extracurricular, pode oferecer, por exemplo, psicólogo para os alunos. Os alunos poderiam ir para a escola, ter acesso com esses profissionais, conversar, de fato, quebrar aquele padrão de ficar só assistindo aulas online, mas aulas, na minha opinião, presenciais, elas não podem retornar, tá? Não podem retornar, e eu falo isso com toda a propriedade do mundo, como professor de escola pública, de chão de escola, que sei a realidade que meus alunos estão inseridos, sei a realidade que a cidade que eu trabalho está inserida, e sei que se de repente volta às aulas em novembro ou outubro, antes de existir uma vacina, antes de existir todo o aparato que deve existir, provavelmente vai todo mundo começar a ter essa doença. Porque mesmo as aulas sendo de forma remota, toda semana falta aluno que foi fazer exame da doença, falta aluno porque está com a doença, falta aluno porque um familiar morreu da doença. Então não estamos preparados no momento para a volta às aulas, seja elas de forma universitária, seja ela de forma de ensino médio e ensino fundamental 2. É a minha opinião, tá? E é necessário que tenha um plano pronto, um plano que consiga sanar tudo o que está acontecendo agora. Não é ir fazendo do jeito que quer, tá? Então, sou contra a volta às aulas.